Fala galera, beleza? Hoje nós vamos passar aqui por 30 possíveis perguntas para uma entrevista de JavaScript. Nós vamos responder essas 30 perguntas, nós postamos lá no nosso Instagram da CodeStart quais são essas 30 perguntas. E se você estiver interessado, a gente já vai deixar o link aqui embaixo na descrição, o link do nosso Instagram e o descritivo também de todas essas perguntas que nós colocamos lá. E se por acaso você já gostar desse conteúdo, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo também, ou compartilha com outras pessoas que você conheça, né, que também esteja aí nessa jornada de aprendizado. Beleza? Então vamos nessa. Então deixa eu abrir aqui só o meu navegador. Eu já deixei listado aqui todas as 30 perguntas que nós vamos comentar e vamos começar aqui pela primeira. Qual é a utilidade do Window Object? Então, pessoal, a gente precisa entender que o JavaScript ele é executado num ambiente de execução que pode ser o navegador. E o window ele vai justamente representar essa janela ou aba do navegador, e esse objeto, window, ele vai disponibilizar diversas propriedades, diversos métodos já prontos do JavaScript, que vão se tratar do contexto de execução onde ele está acontecendo. Então, por exemplo, esse objeto window aqui ele é super importante para poder nos dar acesso a variáveis de ambiente, a poder fazer manipulação do documento, né, manipulação do HTML. A gente vai conseguir fazer manipulação de funções temporais, né, como set timeout, set interval. A gente consegue também fazer navegação fazendo uso desse window, então fazer com que uma URL ela seja aberta, uma URL ou uma aba do navegador ela seja fechada. Então, além disso, também a gente consegue com esse window fazer manipulação de gerenciamento de informações, os cookies, né, os famosos cookies. A gente consegue fazer a leitura ou consegue fazer a gravação, né, em cookies. E dessa maneira a gente consegue manipular, né, o máximo de informações possíveis que estão ali dentro do ambiente de execução do nosso navegador. A gente pode dar um exemplo aqui básico, né, abrindo uma nova aba do Chrome aqui, e na hora de inspecionar, se a gente vir na aba de console e a gente digita window e dá um ponto, a gente vê, né, que esse objeto ele já existe, e dentro dele existe diversas opções aqui de coisas pré-configuradas do próprio JavaScript. Inclusive ele não lista todas, mas essa lista ela é bem longa. Então, só um exemplo aqui, por exemplo, de coisa que dá para fazer com esse objeto window, a gente poderia fechar essa aba disparando o método window.close. E uma vez que eu dou um enter aqui, ele já fecha ali a minha aba automaticamente. Partindo agora para a nossa segunda pergunta, ele vai dizer quais são os diferentes data types no JavaScript. E a gente precisa entender que existem dois grandes grupos, eu poderia dizer assim, onde a gente tem os tipos primitivos e nós temos informações que são do tipo de objetos. Então vamos só listar aqui para vocês saberem. Dentre os primitivos, nós vamos ter strings, textos, né? São sequências de caracteres ali que representam uma string. Nós vamos ter um tipo primitivo para number, e aí o number ele representa números, sejam eles números inteiros ou números com ponto flutuante. Então, 34 seria um exemplo de inteiro, e com ponto flutuante seria 3.14, ou número decimal, como a gente está acostumado aqui no Brasil. Outro tipo primitivo, também nós temos o Boolean, que são representações de valores lógicos, ou seja, verdadeiro ou falso, né? A gente utiliza bastante eles para tratar condições, para construir condições nesse sentido. Nós temos um tipo primitivo também chamado undefined. O undefined é quando a gente faz a criação de uma variável, a gente declara uma variável, mas a gente não atribui nenhum valor a ela. Então, quando a gente não atribui um valor a uma variável, a gente diz que essa variável ela está undefined. Nós temos o tipo nulo, e o tipo nulo ele indica a ausência de um valor ou a ausência de uma referência para um objeto. Existe uma diferença entre o que é o undefined e o que é o nulo. A gente vai falar sobre essa diferença porque é parte de outra pergunta, beleza? E além dos primitivos, nós também vamos ter os tipos, deixa eu só abrir aqui para baixo, nós vamos ter o tipo de, os data types, né, para object. Então, dentre eles, nós vamos ter o próprio object,
Deixa eu botar isso em português, objetos. O tipo object, né? Então a gente tem no JavaScript, a gente tem a declaração de um objeto e ela é composta de chave e valor. Então name, por exemplo, Moesio. Nós temos um outro tipo de data type para objetos, array. Então uma coleção, né? Uma lista, por exemplo, ele é um array, uma lista de números, 1, 2, 3, uma lista de letras, A, B, C. Então, o array ele é um tipo de um data type, né, de objeto aqui no JavaScript. Nós vamos ter a function. A function ela também é um data type de objeto e a function ela é um bloco de código que pode ser reutilizado ali e que pode ser chamada com nome ou não, né? Existe functions com nomes e tem error functions que não possuem nome, então também é um tipo de data type. Nós temos também um data type aqui para date, né, para trabalhar com datas e horas dentro do próprio JavaScript. Nós também temos expressões regulares, né, que a gente chama de regexp, né, para poder fazer algum tipo de tratamento. Nós podemos utilizar elas para poder aplicar alguma regra de teste, de validação, de formatação, aplicação de máscaras e etc. E nós também temos aí, desde 2020, o que nós podemos chamar de Big Int. Esse Big Int ele foi introduzido pelo ECMAScript lá desde 2020 e ele representa números inteiros que são arbitrariamente grandes. Né? Então esses são os tipos que nós temos aqui de data types no JavaScript. Agora a nossa terceira pergunta vai dizer qual é a diferença entre o undefined e o null. Bom, nós precisamos entender que ambos eles são valores, data types, né, no JavaScript, como a gente comentou, e ambos indicam a ausência de um valor. Mas, assim, apesar de eles compartilharem essas semelhanças, tem algumas diferenças que são importantes. Né? O undefined ele vai indicar que uma variável ele foi declarada, mas ela não tem um valor atribuído. Né? A gente tem um exemplo aqui desse caso de undefined. Vou tirar um pouquinho do zoom aqui. Então a gente tem uma variável chamada x, que eu não atribuí nenhum valor a ela. Quando a gente printa ela, né, no nosso console, a saída vai sair como undefined. Já o nulo é quando a gente quer explicitamente falar que uma variável ela não tem um valor, ela tem ausência, né? Ela tem ausência de um valor, ela tem ausência de alguma referência. Então, aqui nesse nosso segundo exemplo, a gente explicitamente está dizendo que uma variável chamada y, ela vai começar como nulo. E se a gente printar, obviamente, esse valor vai sair como nulo. Então, assim, ambos são valores que são falso, representam falso num contexto booleano, né? Mas que eles têm propósitos distintos, né? O undefined ele é associado a variáveis não inicializadas, enquanto que o null ele é usado para indicar explicitamente que uma variável ela tem ausência de valor ou ausência de referência para um objeto. Mas ainda assim são data types que representam a ausência de algum valor no JavaScript, um explicitamente e o outro quando a gente realmente não atribui nada a ele na inicialização. A nossa quarta pergunta ela vai falar o que esse exemplo aqui significa. Então, se a gente olhar para ele, a gente olhar também para os data types que a gente falou ali em algumas perguntas anteriores, a gente falou sobre o array. Então, esse exemplo aqui nada mais nada menos é do que uma representação de uma estrutura de um array no JavaScript. Então, cada par de colchetes aqui ele vai representar um array vazio. Então, nesse caso, nós temos uma estrutura de array que possui três níveis, três níveis de arrays aninhados. Né? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que aquele exemplo ali, né, com três, é justamente isso aqui. Nós temos um nível mais interno, que seria o terceiro array, né, um array vazio. Um segundo nível, né, que é uma array de array. E nós temos ainda um terceiro nível aqui, né, que seria uma array de array de array. E essa estrutura ela é útil em situações em que você precisa lidar com dados multidimensionais. Né? Então, se você já teve a oportunidade de ver estrutura de dados, né, a gente lida com matrizes e estruturas afins. Então, esse tipo de cenário é o que seria indicado e que normalmente a gente vai ver aí, a gente tem várias dimensões, vários níveis de arrays aninhados.
Então a nossa pergunta 5 vai dizer o que são classes no ECMAScript 6. Então, assim como no ECMAScript 6 e também em versões posteriores do JavaScript, as classes elas foram introduzidas, né? Então, as classes elas são uma forma mais conveniente de poder criar construtores, trabalhar com herança, né? Quem está um pouco mais familiarizado também com orientação a objetos, né? E também objetos tradicionais. Mas, assim, no entanto, é importante entender que por debaixo dos panos, ali no JavaScript, ainda existe um sistema de protótipos, né, que é como o JavaScript trabalhava anteriormente, antes de poder colocar esse conceito de classes, né, dentro do JavaScript. Então, eu trouxe também um pouco para vocês aqui de um exemplo, né? A gente tem aqui uma classe, né, chamada animal. Essa classe ela possui um método chamado fazer barulho, que quando ele for chamado ele vai executar fazendo barulho genérico. E ele possui uma variável aqui chamada nome, né? E na sequência a gente tem uma outra classe chamada cachorro. Então, esse código aqui faz um extend nesse animal. Então, a partir desse momento tudo aquilo que é parte da classe animal, a classe cachorro, ela herda, né? Ela tem acesso a todas essas informações. Então é por isso que quando a gente executa esse método super aqui nome, a gente está executando o construtor da classe animal e a gente está guardando o nome que vem aqui por propriedades nesse construtor aqui, com essa variável nome. E essa classe cachorro ela tem seu próprio método fazendo barulho, que vai executar um console diferente do anterior. Então ele faz um override, né? Ele sobrescreve. Além disso, ele tem um outro método chamado apresentar, que tem como objetivo printar a variável nome, que foi herdado da classe animal, e a variável raça, que é parte apenas da classe cachorro. Então, por um exemplo aqui, fazendo a instanciação da classe animal, passando o animal genérico e chamando o método fazendo barulho, a gente tem exatamente esse print aqui de cima, né, fazendo barulho genérico. Mas agora, já no segundo, se a gente faz a instanciação do objeto cachorro, passando o nome, né, e a raça dele, se a gente fizer o método fazendo barulho, fazer barulho, ele vai executar o da própria classe animal aqui, que agora significa wow, mas o método apresentar, ele vai acabar printando eu sou Buddy, da raça Golden Retriever, e a gente consegue perceber que o this nome não é parte da classe cachorro, ela vem da classe animal. Então, esse conceito de trabalhar heranças, né, da orientação de objetos. A nossa sexta pergunta vai falar qual é a diferença entre cookie, local storage e session storage. Então, ambos os três são mecanismos de armazenamento de dados. Esses dados eles ficam armazenados do lado do cliente em um navegador, mas realmente os três possuem características e finalidades diferentes. Falando aqui primeiro do cookie, ele é um tipo de armazenamento que só consegue guardar dados até 4 KB, por exemplo. A vida útil dele ele pode ser configurado com uma data de expiração, mas se isso não acontecer, ele vai ser mantido até que o navegador ele seja fechado, tá? Ele é um tipo de armazenamento de informação que ela é enviada automaticamente para o servidor sempre que alguma requisição HTTP ela for chamada. Então, devido a ele poder ir dentro de uma requisição HTTP, pode acabar afetando um pouco do desempenho ali dessa chamada. E ele pode ser acessado pelo JavaScript e ele pode ser usado, no caso, para autenticação de alguma coisa, de alguma informação do lado do servidor. Então, por exemplo, você faz login, por exemplo, no GitHub, né, ou qualquer outro site, a gente consegue guardar essa informação dentro do cookie e não é necessário que o usuário, toda vida que acesse, fique fazendo login novamente, porque o cookie ele já está guardado ali, então o próprio site ele já, por meio do JavaScript, acessa a informação no cookie, verifica se é válido o token, por exemplo, do usuário e permite que ele continue navegando livremente na página, ou se for o caso contrário, joga de volta para a tela de login. Em relação ao local storage, ele já aguenta bem mais dados, então ele vai aguentar aí em torno de 5 megas de dados, e ele é um tipo de informação que fica armazenado no navegador mesmo após o navegador ser fechado. Então você pode guardar no local storage, fechar, sei lá, daqui uma semana voltar na mesma página que você estava, o
a informação ela vai continuar guardada dentro do local storage, a não ser que ela tenha sido explicitamente removida, né, pelo usuário ou através de alguma parte de código. Essa não é, as informações que estão guardadas no local storage, elas não são enviadas automaticamente numa requisição HTTP, e assim como o cookie, ela também pode ser acessada via JavaScript, né, através de um site, etc. E por último, não menos importante, nós temos o Session Storage, que também tem capacidade de até 5 megas de dados, e ele vai manter os dados apenas durante a sessão do navegador. Então, quando o navegador ele é fechado, ele exclui, né? Ele exclui todas as informações que foram guardadas com a Session Storage. E também não é um tipo de informação que é enviada automaticamente para o servidor sempre que uma requisição HTTP acontece. E assim como os outros, ele também pode ser acessado via JavaScript pelos sites, por aplicações e etc. Então, de forma resumida, os cookies eles normalmente são usados para armazenar dados, dados pequenos, né, porque 4 KB apenas, no lado do cliente, e normalmente eles são utilizados para autenticação, rastreamento de usuários, né. O local storage ele é útil para armazenar dados que devem persistir além da sessão atual, né, como configuração do usuário, dados de cache, etc. E o Session Storage ele é útil para armazenar dados temporários que devem ser mantidos apenas ali durante a sessão atual do navegador, né? Lembrando que ele apaga quando o navegador for fechado. E aí a escolha entre eles vai depender muito da necessidade específica da aplicação, em relação a como deve ser persistido essas informações do usuário, o tamanho do armazenamento também conta muito, né? Dois deles aceitam até 5 megas, outro só aceita até 4 KB, né? E depende também dos requisitos do envio, né, de informações para o servidor. Para a nossa próxima pergunta, nós temos aqui na lista, deve ser qual a diferença entre set interval e set timeout. Então, ambos são funções no JavaScript que são usadas para executar coisas em intervalos específicos, então faz parte daquela classificação de funções temporais, mas elas têm diferenças assim, bem importantes, né, de forma que o set interval ela é uma função que ela fica sendo executada repetidamente, dado um intervalo. Né? Então, se a gente olha para o exemplo aqui em cima, nós vamos ter uma função que ela é executada a cada 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, o que está dentro aqui da função deve acontecer. Nesse nosso caso aqui, ele vai disparar um console, né, a cada 1 segundo. Já o nosso set timeout, ela é uma função que ela é executada após um intervalo específico. Então veja a diferença. Uma é executada a cada, né, intervalo e a outra só é executada após. Então o set timeout ele vai ser executado uma única vez após um intervalo específico que a gente passe para essa função. Nesse nosso caso aqui, ele vai disparar um console após 2 segundos, né? 2000 milissegundos significam 2 segundos aqui no JavaScript, nessa função específica. Então, elas são funções temporais, possuem essas principais diferenças, e o uso do set intervalo aqui, ele tem que ser um uso com cautela, né? Porque como ela é uma função que oferece repetição e ela vai ficar executando até o infinito ou até que você diga para o JavaScript que ela deve ser parada, então ela pode acabar causando alguns problemas de desempenho dentro da sua aplicação, principalmente dependendo do conteúdo que ela vai executar a cada intervalo. Então, é uma função que precisa ser usada com cautela. A nossa próxima pergunta vai dizer o que são error functions e qual a principal diferença das funções normais. Então, error functions ele é nada mais nada menos que uma forma mais concisa de escrever as funções no JavaScript. Esse tipo de função ele foi introduzido no ECMAScript 6, né, e a principal diferença entre uma error function e uma função normal é como elas conseguem ter acesso ao valor de this. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês de como a gente escreve uma error function e também como que ele trata o this. Então, nesse caso, a gente tem um objeto aqui que tem uma chave nome com o valor exemplo e uma chave imprime nome que
para ela está sendo atribuído uma função, e essa função, por sua vez, ela tem um set timeout aqui dentro, que depois de 1 segundo vai fazer um console imprimindo o nome, this.nome. Então, ele vai conseguir acessar essa informação, porque esse set timeout está sendo executado com uma arrow function, e quando a gente executa com a arrow function, a gente tem acesso a todas as variáveis do contexto, né, do contexto em que essa arrow function faz parte. Então, ela consegue ter acesso. Então, no momento que objeto.imprime nome é executado, a gente tem exemplo sendo printado, porque this.nome nesse momento significa exemplo. Porém, se a gente fizer o uso de uma função normal, nesse caso o setTimeout aqui, ele está sendo usado sem uma arrow function, e esse console ele tenta acessar essa informação nome, mais uma vez, ela vai sair como undefined, porque é justamente essa diferença de uma função normal para uma arrow function. Uma tem acesso a seu contexto do qual ela faz parte, que está ali ao redor dessa arrow function, e uma função normal não tem. A nossa próxima pergunta seria: o que são palavras reservadas? Então, palavras reservadas ou palavras-chave, como são conhecidas, são termos de uma linguagem que são usados com um propósito, com um significado específico, e são, como a própria pergunta diz, reservadas para um uso exclusivo da própria linguagem. Elas são normalmente palavras que possuem uma função específica e elas não podem ser usadas para outros propósitos. Então, por exemplo, você não pode nomear uma variável com uma palavra reservada. Não, até porque não faria sentido. Vamos supor let igual a 2. Isso não vai funcionar, né? E em outras palavras, geralmente isso vai resultar em algum erro ou em algum comportamento inesperado de código. Então, eu também trouxe um exemplo aqui para vocês de alguns exemplos de palavras reservadas. Então, nesse caso, nós temos o if, o else, o let, o for, o function. Então, são todas palavras reservadas e que elas cumprem um papel específico dentro da linguagem. Nesse caso aqui do JavaScript, né? E aí é importante lembrar que cada linguagem de programação ela tem suas próprias palavras reservadas. Então, é importante ter atenção ali na documentação da própria linguagem para entender, né, identificar o propósito de cada palavra reservada dentro da linguagem específica. A nossa 10ª pergunta vai dizer: o que são promises? Como podemos chamar uma? Então, promises são um recurso importante do JavaScript para que a gente possa lidar com operações assíncronas. Então, é através das promises que a gente vai conseguir fazer uma comunicação com um servidor, com uma API, com algum serviço externo da nossa aplicação, que provavelmente vai trazer algum delay, alguma demora para responder o que a gente está pedindo. Então, se a gente precisa esperar de alguma forma para poder fazer algum tratamento, para depender dessa resposta, para poder fazer um exemplo, um login, a gente vai estar fazendo uso de promises. E uma promise, ela consiste basicamente em 3 etapas, né? Quando a gente faz a chamada, ela está pendente, então ela está no estado de pending ali, e essa promise ela está aguardando para que ou ela seja resolvida ou para que ela seja rejeitada. E por consequência, dependendo da resposta, ela pode ser resolvida, que é um caso de sucesso, ou se ela foi rejeitada é porque a operação falhou, né? Por algum motivo não conseguiu bater no servidor, ou o servidor retornou algum erro. Então esse caso cairia num caso de reject. Então eu também trouxe um exemplo aqui de promise, onde a gente tem uma função chamada obter informações dos usuários. Nela a gente declara uma nova promise, e sempre que a gente declara uma nova promise, a gente tem acesso a 2 informações, que é o resolve e o reject, que são 2 possíveis caminhos que essa promise vai tomar. Nesse nosso caso, nós temos uma URL para bater lá no GitHub com o nome de um usuário, que está vindo aqui por propriedades, e a gente vai executar fazendo uso do fetch, que é a API do JavaScript aí que a gente pode usar para fazer chamadas assíncronas. E caso a nossa resposta ela não tenha dado ok, a gente dispara um throw error aqui, só para dizer, né, para quem estiver chamando essa informação que aconteceu algum problema. Mas se caso deu tudo certo, a gente já retorna um response aqui JSON certinho, e a gente faz uso aqui da função dem para tratar, né,
essa resposta, porque o response.json nesse caso vai retornar um usuário, e a gente vai usar o resolve da própria promise para poder retornar para quem chamou ou obter informação ao usuário. Mas, claro, existe o cenário de erro, né, que é o caso do catch. Então, se gerou algum erro, a gente vai usar o reject da própria promise e a gente vai devolver a mensagem que veio, no caso aqui da API do próprio GitHub. E dessa maneira a gente consegue fazer a execução da função obter informação ao usuário, que foi passado um username, que nesse caso tem o nome octocat, e a gente vai, então, uma vez que chamar, a gente vai aguardar, fazendo uso do then. Se deu tudo certo, a gente printa o nome do usuário e os seguidores, mas se deu algum erro, né, que vai ser o caso do reject, a gente vai fazer um console erro. Então aqui está um exemplo, né, de como a gente pode trabalhar e como a gente pode chamar uma promise dentro do JavaScript. Daí existem bibliotecas famosas, né, como Axios, a gente tem o próprio Fetch aqui que pode ajudar a gente nesse processo, e tantas outras disponíveis aí na internet. Ainda falando sobre a sincronicidade no JavaScript, a 11ª pergunta vai dizer qual é a diferença entre observables e promises. Então, ambos eles são mecanismos usados no JavaScript para lidar com operações assíncronas, mas eles possuem diferenças, né, principalmente na questão de valores, enquanto que as promises elas resolvem um valor ou falha, então a questão do reject ou do resolve, o observable não, ele pode emitir uma sequência de valores ao longo do tempo. Tem também a questão da mutabilidade, né? Enquanto que, por exemplo, nas promises, uma vez que o reject ou o resolve foram disparados, não há mais o que fazer, não há como alterar essa informação, só com uma nova chamada e dependendo da nova resposta, e aí tudo bem, mas não dá para alterar aquilo que a promise já devolveu, seja por reject ou por resolve. Já com os observables, nós temos um contexto mais dinâmico, né? Então a gente consegue manipular essas informações e a gente consegue cancelar um observable, a gente consegue dar um subscribe nesse observable, né? E também a questão de composição, porque com a promise a gente pode fazer o encadeamento, né, dos métodos then e catch, né, para poder sair tratando a informação que foi retornada, né. Já com os observables nós podemos usar o subscribe, funções de map, função de filter, né, que deixa uma composição ali mais rica. Então, a escolha entre promises e observables vai depender muito do contexto e dos requisitos que a operação assíncrona ela precisa lidar. Né? Promises elas são mais adequadas para operações assíncronas únicas, né? Com uma única resposta ali, reject or resolve, enquanto que os observables são mais poderosos nesse sentido para lidar com fluxos contínuos de dados assíncronos. A nossa 12ª pergunta vai dizer o que é um callback. Então, em programação no geral, um callback ele é uma função que ela é passada como argumento para outra função. Então, o principal objetivo do callback é que ele seja executado posteriormente após a conclusão de uma operação assíncrona ou após um evento específico. A gente tem aqui no JavaScript, por exemplo, o setTimeout e o setInterval. Né? A gente passa uma função para esse setTimeout e o setInterval. Depois que o setInterval ou setTimeout resolver o tempo que ele precisa aguardar para executar essa função, é que o callback vai ser propriamente executado. Então, tem um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, que eu tenho uma função chamada meu callback, que vai simplesmente disparar um console log, e a gente está passando essa função meu callback para o nosso setTimeout. Então perceba, eu tenho uma função setTimeout que está recebendo uma outra função chamada meu callback. Somente depois de 1 segundo, ou seja, somente depois que o setTimeout terminar de esperar 1 segundo, ele vai executar a função meu callback, que vai por fim disparar o console log. Então, os callbacks eles são uma maneira de lidar com operações assíncronas e eventos no JavaScript. Ele permite que você especifique o que deve acontecer após a conclusão dessa tarefa, nesse caso ela é uma tarefa assíncrona, né, que é o próprio setTimeout, sem bloquear a execução do restante do código. A nossa 13ª pergunta vai falar sobre o que são closures. Então aqui eu queria relembrar o conceito de contexto, né? Onde uma função está sendo executada. Né? A gente até falou um pouco atrás sobre o conceito do this, ali com error functions e functions normais, onde a error function tem acesso
ao seu contexto, enquanto que a function ela não tem acesso a esse contexto externo. Então as closures elas vão funcionar nesse sentido. E elas são funções que normalmente têm acesso a um contexto específico, né? E elas podem ser usadas até para criar dados privados no JavaScript, né? E elas são bem fundamentais, na real, para criar padrões de designs e bibliotecas. As closures elas vão ajudar a encapsular comportamentos também e dados, e elas vão assim também no mesmo sentido proporcionar uma maneira eficiente de estruturar e organizar o nosso código. Então eu também trouxe um exemplo aqui de closure para vocês verem. Então nós temos uma constante aqui que recebe uma função chamada exterior na execução dela, né? E a gente, uma vez que chame essa função closure, ela vai declarar uma variável chamada variável externa, que tem o valor eu sou, uma função exterior, e nós temos uma função dentro de outra função. E essa função interior ela vai dar um print, né, nesse valor da variável externa, e a gente retorna simplesmente a função, né, a execução da função interior. Então, dessa maneira, a função aqui mais interna, ela vai ter acesso a um valor externo a ela. Então, por closure, a gente consegue ter acesso, por contexto, a gente consegue ter acesso a valores que fazem parte do meu contexto. No final das contas, é a função exterior que está sendo executada, tá? Então, por isso que a função interior aqui, ela consegue ter acesso a essa nossa variável. A nossa 14ª pergunta vai dizer o que são funções puras. Então, funções puras, elas são funções que facilitam o entendimento do nosso código e até nos permitem fazer testes automatizados mais simples, ajuda a gente a evitar problemas relacionados a efeitos colaterais, né? E é um tipo de função que vai nos ajudar a ter um código mais previsível, um código mais fácil de entender e também, por consequência, um código mais fácil para se manter. Então eu trouxe um exemplo aqui de função, do que seria uma função impura e uma função pura. Nós temos aqui uma função chamada adicionar impuro, que recebe um parâmetro x, e sempre que esse parâmetro chegar, ele vai somar esse valor a uma variável global chamada total aqui, e a gente simplesmente imprime ele. Então, a gente faz a execução dessa função duas vezes, uma passa no valor 5 e uma passa no valor 3. Na primeira execução, essa função ela vai atribuir 5 a total e vai printar ele, e é o que a gente tem aqui. Mas na segunda execução, em vez de a gente imprimir o valor de total com 3, ele está alterando o valor global. Então, o que vai sair aqui vai ser o valor 8, né? Porque 5 mais 3, 8. Então, por esse motivo de fazer essa alteração, por trazer um possível efeito colateral, aqui é claro, um exemplo simples, mas pensando numa aplicação em que nós temos um contexto muito grande e que essa variável total aqui ela está sendo usada para diferentes cenários, em diferentes locais, e a gente tem a execução dessa função fazendo a alteração de uma variável global, e pensando que isso poderia trazer um efeito colateral, é por isso que a gente considera essa função do tipo impura. Mas se a gente olhar agora já para essa segunda função chamada adicionar puro, ela vai receber dois parâmetros, parâmetro A e B, e ela vai simplesmente retornar a soma dos dois. Então ela não oferece um risco do tipo, vamos fazer uma alteração de um dado global que vai trazer um efeito colateral não benéfico para a aplicação. Então, nesse caso, passado 5 e 3, nesse outro 2 e 4, e ambos, e a função, no final das contas, ela vai retornar um valor independente de um contexto externo, sem trazer nenhum dano de integridade, de alguma informação para a aplicação. A nossa 15ª pergunta vai dizer qual é a diferença entre igual, igual e igual, igual, igual. Então, ambos esses dois parâmetros, eles são operadores de comparação, no JavaScript, e a principal diferença entre eles está na forma como eles tratam os tipos de dados durante uma comparação. Então, quando a gente tem um caso que a gente usa apenas os dois iguais, a gente está fazendo uma igualdade simples. Então, a gente vai comparar os valores de uma comparação ali entre A e B,
após a conversão dos tipos, se necessário. Dessa maneira, se a gente, por exemplo, quiser fazer uma comparação entre se 5 é igual a 5 string, 5 number e 5 string, com o uso de dois iguais, isso aqui vai ser verdadeiro, porque a gente não, nesse caso, ele faz uma coerção de tipo, né? Então ele converte esse valor, essa string 5 aqui, para um number, né, durante a coerção, e então isso acaba se tornando uma verdade. Da mesma forma, um caso de um booleano, né, se a gente tem um valor true, e true em numeral, ele vai se tornar 1. Então, quando ele faz a correção desse tipo aqui, ele transforma o true em 1, e então 1 é igual a 1, então isso aqui também vai ser true, isso vai acabar se tornando verdadeiro. Já no caso dos três iguais ali, ele não vai fazer uma correção, né? Então ele faz um tipo de comparação de forma estrita, né? Então ele compara os valores sem fazer a conversão dos tipos. Dessa maneira, se a gente disser, perguntar, né, se 5 ele é igual a 5, como não ocorre a conversão, a coerção desse valor, então eles entendem que nós temos aqui valores diferentes, porque o tipo desse valor aqui é number e o tipo desse valor aqui é string, então ele entende que isso é falso. Da mesma forma, se fosse para o booleano, né? Como não acontece a coerção, os dados aqui eles são de tipos diferentes. Aqui nós temos um number e aqui nós temos um boolean. Então, essa é a principal diferença, né? Com dois iguais, a gente tem apenas a comparação de valores, e com três iguais, a gente vai ter a comparação de valores e tipo de dado. A nossa 16ª pergunta vai dizer como podemos acessar os elementos da DOM usando o JavaScript. Então, existe diferentes maneiras que a gente pode fazer o acesso de elementos da DOM, capturar dados ali do nosso HTML, usando o JavaScript. E aí eu trouxe aqui para vocês, né, através do código, quais seriam esses exemplos. Então a gente pode estar buscando dados no JavaScript através do método getElementById. Basta que a gente tenha um elemento dentro do nosso HTML que tenha um ID, e a gente usando esse método vai ser possível acessar ele. Nós podemos fazer getElementsByTagName. Nesse caso aqui, a gente passa qual que é o nome da tag que a gente quer pesquisar no HTML, quer acessar, e diferente do primeiro que vai retornar um elemento específico, esse aqui ele vai retornar todos os elementos que possuem, no caso, a tag para o parágrafo, né? Então ele vai retornar uma array de parágrafos. A gente pode usar o getElementsByClassName, onde a gente passa qual é o nome da classe, então todos os elementos que tem aquela classe no HTML vão ser retornados, um array de elementos no caso. Nós temos o querySelector, onde a gente consegue dizer qual elemento a gente quer buscar na nossa DOM, e nesse caso do querySelector ele vai trazer o primeiro que ele encontrar. Já o querySelector All, ele vai trazer todos que ele encontrar, então aqui é um valor específico, mas sendo o primeiro que ele achou, enquanto que ele vai trazer um array com todos os resultados para aquela tag. A gente pode pesquisar também por o getElementsByName, a gente passa o nome do elemento que a gente quer buscar, e ele vai também trazer para a gente todos os elementos que possuem, que estão atribuídos, né, que tem aquele nome, né. Então, uma div, por exemplo, que tem um name, uma propriedade name setada, a gente passa o nome desse valor que está atribuído aqui, ele também vai localizar esse elemento. E nós temos também como acessar esses add-on, né, buscar por meio do JavaScript usando por elementos de navegação. Então eu posso pegar, por exemplo, um elemento usando o ID e eu posso acessar o pai desse ID, que seria o caso do parent node. Ou eu posso fazer isso para acessar o primeiro filho dele, através do first child. Então aqui tem diferentes formas que a gente pode estar fazendo o acesso de informação ali da DOM usando o JavaScript. A nossa 17ª pergunta vai dizer o que são High Order Functions. Então, traduzindo para o português, funções de ordem superior. São funções que aceitam receber outras funções como argumentos, ou então retornar funções ali como resultado da execução da função pai. High Order Functions, elas são funções que são fundamentais em programação funcional,
e dessa forma ela vai proporcionar de uma maneira mais flexível abstrair ou reutilizar lógicas, né? Então, normalmente elas são usadas no JavaScript por meio dos métodos map, filter, reduces em arrays e que aceitam, né, funções como argumentos. Dessa forma, a gente consegue facilitar a escrita do código, deixar ele mais modular, mais conciso, mais expressivo. Aí eu trouxe um exemplo para vocês aqui de High Order Function. A gente tem uma função chamada executar a operação que aceita uma função como primeiro parâmetro e recebe mais outros dois parâmetros chamados A e B. Quando essa função ela é executada, ela vai disparar o que vier aqui nesse primeiro parâmetro, executando e passando os parâmetros A e B. Então a gente tem uma função soma, que soma um valor x e y, e uma multiplicação que multiplica um valor x e y. Quando a gente chama executar soma, a gente executar a operação, a gente passa o soma e o 3 e o 4 lá dentro dela, a soma vai ser executada, ele vai somar 3 e 4, resultando em 7. E no caso da multiplicação, passando 3 e 4, lá dentro ele vai multiplicar, porque ele vai executar essa função multiplicação no lugar aqui de operação, que é basicamente só o nome que a gente deu, multiplicando os valores de x e y, que nesse caso é 3 e 4, e que vai resultar em 12. A nossa 18ª pergunta vai pedir para explicar a desestruturação no JavaScript. E a desestruturação ela é uma característica do JavaScript que vai permitir a gente extrair valores de objetos ou de arrays e atribuir esses valores em variáveis de uma forma mais concisa. Isso facilita com que a manipulação desses dados estruturados de objetos, de arrays, ele fique mais legível no nosso código e ele fique mais expressivo. Então, eu trouxe também exemplos aqui para vocês para fazer desestruturação num array. Então, a gente tem um array aqui, 1, 2, 3, e a gente pode, de forma tradicional, acessar o primeiro valor pegando a posição 0 e acessar o segundo valor acessando a segunda posição desse array. Mas a gente pode fazer a desestruturação, né, de forma que a gente vai desestruturar colocando esse par de colchetes e cada uma das posições aqui na desestruturação ela vai corresponder cada uma das posições aqui do nosso array. Então, o primeiro aqui na desestruturação corresponde ao valor 1, que é exatamente o que está printado nesse console. E nesse segundo é quem está na segunda posição. Se a gente tivesse um terceiro aqui, ele corresponderia ao valor 3. Então, essa é a maneira de fazer desestruturação em arrays no JavaScript. Nós podemos fazer desestruturação em objetos. Então, a gente tem um objeto chamado com o nome Alice, com a idade 30, que a gente poderia acessar objeto.nome ou objeto.idade, ou simplesmente a gente pega todo o objeto e a gente desestrutura colocando esse par de chaves aqui, onde aqui a posição não importa, né? A gente poderia ter idade no começo ou depois nome. O fato é que a gente vai conseguir pegar a partir desse objeto quem que é o nome e quem que é a idade, através das chaves, né? A gente tem, fazendo a desestruturação, a gente tem acesso às chaves desses objetos e a gente pode utilizar elas diretamente, sem precisar fazer objeto.nome e objeto.idade. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. A gente está acessando a chave nome. E qual que é o valor da chave nome? Alice, que é o que foi printado nesse console log. E para a idade, vai sair 30, que é o valor que corresponde à chave idade. A gente também pode fazer desestruturações dentro de funções. Então, supondo que a gente tem uma função chamada imprime usuário, que a gente vai receber de fato um usuário, e esse usuário ele tem a chave nome com o valor Bob e a chave idade com o valor 25, a gente poderia acessar ele usuário.nome e usuário.idade para fazer um console. Mas sabendo que o objeto que vai chegar ele tem esse formato, nome e idade, a gente pode simplesmente fazer a desestruturação de um objeto. Então a gente tem acesso às chaves desse objeto, nome e idade, e a gente pode usar ela de forma livre na sequência, né, sem que a gente precise ficar fazendo essa repetição toda a vida. Né, usuário.nome, usuário.idade, aqui eu simplesmente acesso nome e idade, e eu tenho acesso aos valores Bob e 25 no momento que a função imprime usuário foi executada. Outro recurso da desestruturação é que ele vai permitir a gente fazer desestruturação com a atribuição de valores padrões. Então, supondo que a gente quer fazer a desestruturação de um objeto e pegar de dentro dele as chaves nome
e idade, a gente pode assumir que caso esse objeto ele esteja vazio, a gente quer começar a chave nome com o valor desconhecido e a chave idade com o valor zero. Então, essa com o igual aqui a gente consegue atribuir valores padrões. Nesse caso, o nosso objeto aqui está vazio, então ele vai fazer justamente isso, ele vai atribuir desconhecido para nome e zero para idade, e é exatamente isso que a gente está vendo no print. Mas, supondo que esse objeto tivesse populado, o nome fosse code start, a idade fosse 10, esses valores defaults eles são simplesmente descartados. Eles só são usados para o caso dessas chaves virem vazias, ou por de alguma forma nula ou não existir. A 19ª pergunta vai dizer o que são spread e rest operators. Então, spread e rest eles são recursos do JavaScript que envolvem o uso dos famosos 3 pontinhos, né, as reticências. E eles são usados ali em contextos diferentes, mas ambos têm o objetivo de facilitar a manipulação e a passagem de argumentos ali em arrays e objetos. Então, o spread operator, falando primeiramente dele, ele é usado para espalhar elementos em um array ou em propriedade de um objeto. Então, é como se ele criasse cópias, não é como se ele cria literalmente cópia do elemento ou das propriedades e tornando a manipulação desses dados mais flexíveis. Se a gente olha para um exemplo aqui de um array, né, um array 1, 2, 3, a gente pode estar fazendo o uso do spread operator aqui, e esse novo array aqui, ele vai ter como saída a concatenação dos dois arrays, né? Então a gente vai ter um array final que tem 1, 2, 3, 4, 5. Então o spread operator, nesse caso aqui, ele espalhou o array original, né? E como tudo vai ficar agora dentro de um array, a gente vai ter um único array que vai do 1 ao 5. Sem o uso do spread, nesse caso aqui, a gente teria na primeira posição do array um outro array. Então ficaria array de array na primeira posição, na segunda o valor 4 e na terceira 5. Como a gente usou o spread aqui, a gente meio é como se tivesse arrancado fora, né, esses dois colchetes aqui e espalhado o 1, 2 e o 3 aqui nesse começo, de forma que o 1 assume a primeira posição, o 2 a segunda, o 3 a terceira, e o 4 e o 5 que já existem e já faziam parte desse array aqui externo, né, esse array maior, é concatenado a esse array original. Então a gente tem esse resultado aqui no final. Isso para array, né? A gente pode fazer também spread para objetos. E aí vamos supor, a gente tem um array, um objeto aqui que tem A com o valor 1 e B com o valor 2. Ele vai fazer o mesmo conceito do array, ele vai espalhar esse A e esse B num novo objeto, de forma que a gente vai passar agora a ter nesse novo objeto A com valor 1, B com valor 2, fazendo o conceito de cópia, e C com valor 3. Então é exatamente isso que a gente tem printado aqui nesse caso do objeto. E a gente tem o REST operator, né? O REST operator ele ali é usado para coletar todos os argumentos de uma função em um array. Então, se a gente pega aqui um exemplo, a gente tem uma função e essa função soma ela está recebendo 1, 2, 3, 4, 5, N valores. A gente vai dizer para a soma que ele pegue todos os valores que vêm aqui como parâmetro da função e transforme isso num array. De forma que agora a gente vai passar a ter não o valor 1, 2, 3, 4 e 5, e sim a gente vai ter um único valor array que tem todos esses valores aqui dentro dele, e a gente consegue fazer um reduce, que aí nesse caso vai trazer para a gente a soma, né, e vai ter como resultado o valor 15. Então, esse operator REST, ele é muito útil quando você quer lidar com um número variável de elementos ali, sem precisar acessar cada um desses elementos individualmente, né? Então, nesse caso da soma, para que não precise acessar o valor 1, 2, 3, 4, 5, eu simplesmente faço uso desse REST operator aqui e a gente tem acesso a tudo aquilo que está vindo aqui por parâmetro concatenado em um array, né? Agrupado dentro de um array. Então, na nossa 20ª pergunta, nós temos o que é um Event Propagation, Event Capturing e Event Bubbling. Então, em resumo, um Event Propagation ele é um processo de propagação de um evento através da estrutura da DOM. Então, ele vai permitir que diferentes partes da página reajam e respondam a ações ali do usuário. Então, vamos supor
que a gente tem um HTML com 3 elementos alinhados. Nós temos div1, div2 e um button. E ao clicar em qualquer lugar desses elementos, nós vamos querer entender como que esses eventos eles são propagados. Então, uma vez que o clique acontecer, o Event Propagation ele entra em ação. Dessa maneira, ele vai começar com o Event Capturing, que é a primeira etapa dessa propagação. Ele vai fazer o seguinte, ele vai percorrer do elemento mais externo até o elemento mais interno, né, e vai capturar, né, digamos assim, vai fazer de uma forma externa para a forma mais interna, vai capturar aonde aconteceu aquele clique. Logo na sequência ocorre a fase de borbulhamento, que é exatamente esse event bubbling. Né? Ele vai fazer de forma contrária, o evento ele vai se mover do elemento mais interno para o elemento mais externo. Dessa forma, se a gente clica em algum lugar, a gente vai ver, se a gente fizesse um log, a gente ia ver, por exemplo, que no Capturing ele está indo da div1 para div2 e no Bubbling ele está indo da div2 para div1. Então ele está saindo do mais interno para o mais externo. Então, o Event Propagation ela é uma parte fundamental do modelo de eventos do JavaScript. E ela vai fornecer uma maneira de organizar e controlar a resposta a eventos em diferentes partes da nossa página. Uma vez que a gente entende isso, como esses eventos eles se propagam, a gente pode decidir onde registrar esses manipuladores de eventos para capturar ou então manipular o comportamento desejado em diferentes níveis ali da hierarquia do DOM. A 21ª pergunta vai dizer para a gente o que é uma função curry. Então, curry é uma técnica que faz parte da programação funcional, onde é possível você ter uma função com múltiplos argumentos e cada argumento dessa função ela é transformada em uma sequência de funções com apenas um argumento cada. Então, curry no JavaScript, a curry ela geralmente é implementado transformando uma função que aceita vários argumentos em uma sequência de funções, onde você aceita um único argumento nelas. Então, vamos olhar um exemplo. A gente tem uma função simples aqui, soma, que soma o valor A, B e C, mas a gente poderia transformar ela numa função curry, né? Onde a gente aceita, a gente vai receber na função principal, curry soma, um único parâmetro. Essa função, por sua vez, retorna uma outra função que aceita um parâmetro B, e essa função que aceita o parâmetro B retorna uma terceira função que aceita o parâmetro C, e finalmente faz a soma do que veio na primeira, na segunda e na terceira função. Dessa forma, a forma como a gente vai chamar a função curry para ser executada, ela fica dessa maneira. A gente passa o primeiro parâmetro que vai corresponder a A, como essa primeira função retorna outra, a gente tem um segundo parâmetro aqui passado como se fosse uma segunda função mesmo sendo executada, e por final uma terceira função, e no final das contas a gente vai ter a saída aqui como 6, né? Ela vai fazer a mesma coisa da função soma aqui, mas aplicando o conceito de curry, né? E o curry, assim, ele tem várias vantagens, mas temos ali as 3 principais, onde a gente pode fazer a reutilização de código. Então, você pode criar funções mais especializadas, reutilizando as funções curry em diferentes contextos. Claro, aqui é um exemplo super simples, a gente não consegue enxergar tanto esse ganho, mas a gente pode fazer também a composição de funções, e aí aqui a gente consegue ver, né, a questão dessa composição. Então, facilita a composição de funções, uma vez que cada função ela espera apenas um argumento, e nós ainda também podemos fazer a aplicação de funções parcialmente, né? Então você pode criar funções parcialmente aplicadas, o que significa que você pode fornecer alguns argumentos e deixar outros para mais tarde. E embora a curry ela não seja sempre necessária em todos os cenários, mas ela pode ser útil em situações onde a comparação de funções e a reutilização de código elas são super importantes, especialmente em ambientes em que favorecem a programação funcional. A 20ª pergunta vai dizer qual é a diferença entre let e var. E no JavaScript, let e var eles são usados para criar variáveis, mas que realmente eles têm diferenças importantes. Então vamos para o exemplo aqui, para a gente falar a diferença de escopo. Com o var ele tem escopo de função, o que significa que a variável ela é visível em toda a função onde ela foi criada. Então
Então a gente tem esse exemplo voar, onde temos uma variável x que é declarado dentro do if. Como ela está sendo usada o var, a gente tem acesso ainda a esse valor fora do if, e a gente consegue printar aqui, né? Então, nesse caso a gente tem acesso à variável var mesmo fora desse if. Já com let, ele tem um escopo de bloco. Então, a variável ela só é visível dentro do bloco onde ela foi criada. O var a gente acessou fora do bloco onde ela foi criada, mas já no caso do let, como ele foi criado dentro do if, a gente não tem acesso, né? E aí o JavaScript vai reclamar que esse valor ele não está definido. Outro conceito é a questão do host, né, a diferença entre o var e o let. O var, no momento da execução, ele é elevado para o topo da função, né, então esse valor de A ele é elevado para o topo da função, mas apenas a declaração, não a inicialização. Né, de forma que no primeiro momento ele fica undefined, né, e após a declaração ele vai ter o valor de 5, mas o let, que também é elevado para o topo da função, ele não é inicializado até ali onde ele foi declarado. Então, enquanto que a gente tinha um undefined aqui, porque ele foi declarado, mas não inicializado, a gente não tem a inicialização aqui, né? E também não tem a declaração dessa variável. Então, nesse primeiro momento, ela não está definida, e na sequência ela já tem o valor aqui de 10. E claro, tem a questão de que as variáveis, com o uso do var e do let, elas podem sofrer reatribuições. Então, eu posso substituir, no caso aqui, o C de 15 para 20 e o D de 25 para 30. Então, no início é até mais seguro dizer que o let ele é mais previsível e ele ajuda a evitar alguns comportamentos inesperados. E à medida que você vai ganhando ali mais experiência, você vai entender melhor quando usar o var ou quando usar o let em situações específicas. A 23ª pergunta diz: qual é a diferença entre call, apply e bind? Então, ambos eles são métodos no JavaScript que são usados para manipular o contexto de execução de funções. Ou seja, para definir o valor do this e fornecer argumentos a uma função. Então, vamos para o exemplo de cada um deles que fica um pouco mais claro para entender o principal objetivo deles. Então, no exemplo do call, né, nós temos uma função chamada saudação, que espera o nome como um parâmetro. Então ele vai printar, olá, o nome que veio, eu sou this.título. Para a gente ter acesso a esse this aqui, a gente vai fazer o uso da função call. E quando a gente faz o uso da função call, a gente está passando aqui diferentes contextos. Então, nesse caso, título vai assumir no contexto 1, doutor, e no segundo contexto, prof, né? Então, quando essa função saudação ela for executada fazendo uso do call, ela vai pegar cada um dos contextos, né, individualmente, e ela vai ler o contexto específico em que essa função ela está sendo executada. Já para o apply, a gente tem o mesmo conceito, mas a diferença é que o apply ele vai aceitar diferentes contextos, né? Ele aceita um array para ser passado como argumentos da função. Então, a gente tem a função soma, que recebe A e B, e que vai somar com um valor aqui no caso. E nesse nosso caso aqui, a gente vai ter os argumentos A e B, eles vão vir em formato de array, 5 e 7. A gente passa como segundo parâmetro aqui, e o contexto, né, dele. Então, dessa maneira, a gente vai ter 5 mais 7 mais 10, e a gente vai chegar na saída de 22, que é o que está sendo printado aqui embaixo. Já o cenário do bind, ele não chama a função automaticamente quando a gente passa ela. Ela vai retornar uma nova função vinculada a esse contexto e a esses argumentos fornecidos. Então essa é a principal diferença de cara. Os dois são executados automaticamente, tanto o call quanto o apply, o bind não. E aí segue o mesmo conceito, né? Quando a gente chama o bind, ele retorna essa função, ele tem acesso a esse contexto, né, que está falando para a gente que tem
um objeto com a chave fator e o valor 2, e nesse caso está multiplicando com os outros dois parâmetros que foram passados, que é o que espera da função multiplicação. Então vai fazer 3 vezes 4 vezes 2 e a gente chega na saída de 24. Então, só para recapitular, a função call e apply elas são usadas para chamar uma função imediatamente, né? Uma a gente passa argumentos específicos e na outra a gente pode passar uma array, enquanto que na função bind ele é usado para criar uma nova função vinculada àquele contexto e aos argumentos específicos. E o uso de cada um deles vai depender do contexto e da necessidade que você precisa ali para passar esses argumentos de forma diferente. A 24ª pergunta vai dizer o que é um event loop. Então, trazendo para português, laço de eventos ali, o event loop ele é um conceito fundamental no JavaScript que gerencia a execução de código assíncrono. Então, esse event loop ele vai permitir que o JavaScript ele seja eficiente na execução de operações não bloqueantes. Então, solicitações de rede, manipulação de eventos, temporizadores, para que tudo isso aconteça sem que ocorra a interrupção da execução do código. Então, ele vai funcionar da seguinte forma: ele tem uma pilha de chamadas. O código do JavaScript ele é executado em uma única thread. Então, todas as chamadas que o JavaScript precisa executar, elas vão ser adicionadas nessa pilha, que a gente chama de call stack. E ela tem uma fila, né, que ela vai sendo executada. Então, quando uma operação assíncrona ela é executada, ela é movida para um web API. Então, por exemplo, o set timeout executado ele é movido para esse web API. E quando essa operação ela é concluída, essa função de retorno, ou seja, o callback, ele é enfileirado nessa fila de callbacks. Então, o event loop ele fica verificando continuamente essa pilha de chamadas e essa fila de callbacks. Se a pilha de chamadas ela estiver vazia, ele pega a primeira função de retorno da chamada dessa fila e coloca na pilha de chamadas para execução. Então, se a gente pega é por isso que a gente consegue fazer esse tipo de execução com set timeout, né, onde ele vai colocar na pilha de execução que tem que fazer um console, coloca na fila de execuções, na fila ali de web APIs, que ele precisa fazer esse tipo de execução com o set timeout, porque ele é de forma assíncrona, e depois faz um console. Então, na prática, a gente vai ver acontecendo um console início, um console fim, e depois de um tempo, nesse caso aqui está 0 segundos, ele vai e dispara de dentro do set timeout. Aqui nesse exemplo ele vai fazer o início dentro do set timeout e o fim, porque o tempo está zerado, mas pensando no cenário em que o set timeout tivesse 1 segundo, 2, 20 segundos, ele faria início, fim e depois dentro do set timeout. Então, a execução assíncrona, ela, nesse caso, vai permitir que o código ele continue sendo executado sem esperar que outras conclusões ou a conclusão de operações demoradas aconteçam. Então, o event loop ele destrava, né? Porque se a gente fosse pensar, sem o event loop ele faria o print do início, esperaria 20 segundos para poder fazer o próximo print de dentro do set timeout e só então ele faria o do fim. E com o event loop não, a gente tem a execução do início, o fim, ou seja, o código não houve nenhum bloqueio, mesmo a gente tendo o set timeout aqui no meio para ser executado, e depois que o tempo terminar de contar aqui, e o set timeout finalmente for executado, o event loop vai lá e executa a ação que ele tinha já deixado de forma assíncrona. Então, dessa forma, a gente consegue fazer a execução de código sem bloqueios e ainda assim consegue manter a responsividade em aplicações à web e também em ambientes assíncronos em geral. A 25ª pergunta diz: o que é um Wikimap e um Wikset? Então, o Wikimap e o Wikset são estruturas de dados no JavaScript que foram introduzidas para lidar com casos específicos onde se deseja armazenar dados de maneira fraca, né? Daí é onde vem a palavra wiki. E existem assim algumas vantagens, particularmente para usar elas em relação ao mapping e ao set, que são outros dois métodos disponíveis no JavaScript,
que é em relação à coleta de lixo. Então, a principal vantagem no Wikimap é que ele vai permitir que os objetos que tiverem associados eles sejam coletados pelo coletor de lixo quando não tiver mais nenhuma referência a eles em nenhum lugar do código, né? Então, isso é útil para associar dados temporários a esses objetos e que devem ser liberados automaticamente quando esses objetos não forem mais necessários. Ainda sobre o Wikimap, também a questão de privacidade de dados, como os dados associados a uma chave que tem um Wikimap podem ser automaticamente removidos quando essa chave ela é coletada, isso proporciona uma forma de criar dados, entre aspas, privados. Porque eles não vão poder ser facilmente acessados de fora do escopo onde esse Wikimap está definido. Sobre o Wikset, nós temos uma vantagem na questão da coleta de lixo para conjuntos de objetos. Então, similar ao Wikimap, o Wikset vai permitir que os objetos adicionados eles sejam coletados também pelo coletor de lixo quando não há mais referência a esses objetos. E isso também é útil para quando você precisa rastrear um conjunto de objetos temporários e deseja que eles sejam removidos automaticamente quando não for mais necessário. E também ele ajuda a evitar duplicatas e referências fortes. Né? Com o Wikset, ele vai permitir que apenas objetos únicos e vai conseguir que mantenha essas referências de forma fraca. Né? E isso pode ser útil para evitar referências cíclicas e garantir apenas objetos distintos ali sejam adicionados ao conjunto. Então, assim, quando usar o Wikimap e o Wikset? Quando você precisa associar dados e objetos de forma temporária. Simples. E se você quiser também garantir que esses dados sejam liberados automaticamente quando os objetos não forem mais necessários. Então, significa dizer que você deve evitar o Wikimap e o Wikset se você precisar de dados associados a um objeto que deve ser persistido ao longo do tempo, já que o Wikimap e o Wikset eles podem não manter as referências a esses objetos de forma tão forte quanto apenas o map e o set do JavaScript. Então, resumindo, a principal vantagem está na gestão automática de memória, né? Uma vez que eles não fazem mais referência a nenhuma parte do código, eles são limpados automaticamente. A nossa 26ª pergunta diz qual é a diferença entre parâmetro de uma função e um argumento. Então, parâmetro e argumento, eles referem-se a conceitos diferentes em relação a uma função. Estão associados a uma função, mas possuem conceitos diferentes. Então, um parâmetro, ele vai ser o nome da variável que ele aparece ali entre os parênteses de uma função, de uma declaração de uma função. Então, ele atua ali como uma espécie de marcador de posição. Então, se a gente tem uma função que tem o parâmetro A, B e C, nós temos posições sendo marcadas. E quem chamar essa função, se passar 1, 2 e 3, nós vamos ter 1 associado ao parâmetro A, 2 ao parâmetro B e 3 ao parâmetro C. Já o argumento é a informação que você passa no momento da execução da função, no momento que você está chamando. Então, vamos dar uma olhada no exemplo. Então, se a gente olhar para esse exemplo aqui, a gente vai ver que nós temos uma função chamada somar e que ela possui o parâmetro A e o parâmetro B. Eles literalmente marcam uma posição. Então, quem for passado na primeira posição vai ser A e quem for passado na segunda posição vai ser B. E argumento é o valor que é passado para essa função somar no momento que ela está sendo chamada. Então, a gente está chamando aqui, a gente está passando o valor 3 e o valor 5. Então, nesse caso, 3 e 5 são argumentos e A e B são parâmetros. A 27ª pergunta diz o que é o escopo no JavaScript. Então, o escopo no JavaScript ele vai se referir à visibilidade e à acessibilidade de variáveis em diferentes partes do código. É a área da programação onde uma variável ela pode ser usada e acessada, ou não. Né? O escopo controla a visibilidade dessas variáveis e determina em que parte do código uma variável ela pode ser referenciada, modificada, ela não é visível, ela é visível, né? Então nós temos dois principais tipos de escopo no JavaScript,
nós temos um escopo global, e aí vamos usar esse exemplo aqui para vocês verem. O escopo global, nós temos uma variável global, que ela é declarada fora de qualquer função, nesse nosso caso, variável global com valor 10, e ela é acessível em todo o código. Então, ela é acessível dentro dessa função, ela é acessível depois dessa função. Então, tranquilo, esse é o nosso primeiro tipo de escopo no JavaScript. A gente tem também um escopo local, onde nós temos uma variável local, ela é declarada dentro de uma função, né? E ela só é acessível dentro dessa função. Então, se a gente tentar acessar a variável local aqui fora da função exemplo, ela vai ser undefined, né? Então, esse é o tipo de escopo local. A gente tem também um possível terceiro que foi adicionado com o ECMAScript 6, que ele foi introduzido ali com a questão do let e do const, né? Então a gente consegue fazer definições de variáveis de bloco. Então, esse caso do let aqui, a gente, né, declarou let, variável bloco, que tem o valor escopo bloco, ela só vai ter acesso, só vai existir, na verdade, aqui dentro desse bloco, desse if, né? Lembrando que antes o JavaScript tinha o var, né? Então o var a gente conseguiria ter acesso dessa variável aqui fora desse bloco, mas com a introdução do let, do const, a gente só vai ter acesso a essa variável dentro desse bloco aqui em específico. Isso foi introduzido agora com o ECMAScript 6. Então, o escopo ele vai determinar onde uma variável ela é válida e ela pode ser usada, né? E entender esse escopo é super importante para evitar bugs e garantir que essas variáveis elas sejam acessadas e modificadas corretamente e manter um código organizado e eficiente também. A 28ª pergunta diz: como criar um array? Me dê alguns exemplos. Então, eu trouxe para vocês aqui 4 exemplos de como criar array. Eles não são os únicos disponíveis, existem outros, mas esses 4 que já são super interessantes e numa situação de entrevista, caso alguém pergunte, já deve cobrir 100% da resposta. Então, nós podemos criar um array através de notação literal, na verdade, onde a gente declara um array, né? Ele pode ser vazio, a gente pode criar um array de números, a gente pode criar um array misto, onde tem números, strings e objetos, a gente pode também fazer matrizes, né, que são arrays de arrays. Existe outra forma de fazer a construção de um array, que é usando o construtor de array. A gente pode atribuir a uma variável um new array, passando aqui a execução dele com os parâmetros. Isso vai criar um array vazio. A gente pode passar um new array dizendo quais são todas as opções, né, de dentro dessa lista, que vão dentro dessa lista, ou passar um array com um tamanho, né, um tamanho específico. E aí, no caso, ele vai preencher um array com undefined, né, nesse caso aqui. Nós podemos também fazer a criação de um array fazendo uso do array from. Então, nesse caso aqui, nós temos um array literal, que vai do 1 ao 5, e eu estou passando aqui para esse array from uma arrow function aqui, onde eu estou dizendo para ele pegar todo esse array aqui e em cada iteração sobre ele, eu quero que o número ele multiplique por ele mesmo. Então, nesse caso, a gente vai acabar gerando um novo array onde vai ter o quadrado de cada número. Então, 1, 4, 9, 16 e 25. E existe também a opção de fazer a criação de um array por meio do spread operator. Então, eu também tenho 2 arrays aqui literais e eu posso fazer a concatenação desses 2 arrays, né? Porque o spread operator aqui ele vai espalhar esse primeiro array dentro desse array externo aqui e vai pegar o segundo array e vai fazer a mesma coisa aqui. Então, no final das contas, a gente vai ter um array que vai do 1 até o número 6. Né? Então, ele literalmente ele faz uma cópia, esse spread aqui. A nossa 29ª pergunta diz: o que é um contexto de execução no JavaScript e quais são as suas fases? O contexto de execução no JavaScript é um conceito que envolve o ambiente no qual esse código está executado. Então, ele inclui variáveis, objetos, escopos e outras informações que são necessárias para o interpretador do JavaScript executar um trecho de código.
E cada vez que uma função ela é chamada, um novo contexto de execução ele é criado. Então, nós temos fases, né? Fases do contexto de execução. E elas são duas. As duas principais é a fase de criação e nós temos a fase de execução. E aí a fase de criação ela tem algumas etapas internas, né? Nós temos, por exemplo, a criação do objeto de variáveis, que faz parte de uma função, a criação da cadeia de escopo e a determinação do valor do desse. E na sequência nós temos a fase de execução, onde o código ele é executado linha por linha, as variáveis elas são atribuídas, as instruções elas são executadas, e se a execução por acaso atingir uma função, em um novo contexto de execução ele é criado para essa função, e então todo o processo de criação e execução ele é repetido para essa nova função. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês de uma função simples, só para a gente entender melhor aqui o que acontece passo a passo no, no contexto de execução do JavaScript, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma função chamada exemplo, e o JavaScript ele vai fazer a seguinte coisa, ele vai começar a fase de criação. Nesse momento, ele vai criar o objeto de variáveis. No caso, a gente tem uma variável chamada x ali e uma chamada y. Então, ele vai, na verdade, ele vai fazer só para x primeiro. Então, ele vai criar essa variável x, ela vai estar undefined, porque a atribuição desse valor 10 ele só vai acontecer na fase de execução. Na sequência, ele vai fazer a criação da cadeia do escopo, né? Então, ele vai entender ali quais são os escopos. Nós temos um escopo para exemplo, nós temos um escopo global, né? Que já existe todas as coisas que são externas a essa função, que são globais do próprio JavaScript. E, finalmente, nós temos a determinação do valor this, né? Que pode ser relevante dependendo do contexto. Na sequência, lendo de cima para baixo, ele vai encontrar outra função chamada interna, então ele vai disparar novamente um contexto, né, de execução para o JavaScript, em que ele vai fazer todo esse processo de criação dessas variáveis internas aqui dele, e finalmente então ele executa a fase de execução, e essa fase de execução ele vai agora atribuir os valores, né, o valor 10 ao x, né, ele iria chamar essa função interna, né, onde iria identificar que tem que criar um novo contexto para ela, e é dessa forma que funcionaria. Então, essas fases de execuções elas são essenciais para entender como funciona o código no JavaScript, como ele é interpretado, né, pelo interpretador do JavaScript. Então, a nossa última pergunta ele diz o que é o host, e o host ela é um comportamento do JavaScript que está relacionado a variáveis e funções. O host ele vai mover essas variáveis e essas funções para o topo do escopo, né, na fase de compilação. Então, por exemplo, você tem uma função que ela está definida no final de um componente ou no final da aplicação, pelo hosting ele vai ser movido para o contexto, né, para o topo do contexto. Então, você consegue chamar essa função antes dela ser propriamente declarada dentro do código, se a gente pensar num formato top-down. E isso vai acontecer tanto para variáveis quanto para funções. Eu queria deixar algum adendo aqui. Não funciona dessa maneira para let e const, tá? Então, se você tentar usar uma variável que foi declarada com let ou const antes da sua declaração, você vai tomar um erro do compilador aí do JavaScript, mas se você declarou uma variável com val, ou se você está usando uma função aqui, você consegue chamar essa função antes da declaração dela, né? Funcionaria, eu poderia chamar essa função saudação aqui antes ou depois da declaração dela, assim como o caso do var. A diferença é que no momento do host esse valor ele vai estar, né, undefined, e após ele está com o valor 5. Já para o let ele vai dar erro mesmo, tá? Ele vai dizer que essa variável ela nem existe ainda, enquanto que no var ela existe, mas ela só não tem um valor atribuído ainda. Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre as 30 perguntas de entrevista sobre o JavaScript. Eu espero ter podido ajudar vocês um pouquinho, né, com as explicações, trazendo exemplos de código. Se você gostou, né, desse vídeo, eu peço
Se você puder, deixa um like aí, compartilha esse vídeo com algum amigo, alguém que está precisando. Esse vídeo está recheado de várias definições, de vários exemplos sobre o JavaScript, né? Então compartilha, deixa seu comentário aqui também nesse vídeo. Beleza? Valeu!